Não são poucas as pessoas que elas pedem para Deus uma direção e elas não têm coragem de colocar essa direção em prática. De nada adianta, minha amiga, meu amigo, eu querer de Deus uma direção, eu buscar de Deus uma direção, eu falar, meu Deus, me dá uma direção para a minha vida, o que eu tenho que fazer, se eu não tenho coragem de executar tal direção. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida, o segredo está aqui, nesse versículo de Josué, capítulo 1, no versículo 7. Deus fala para ele assim: tão somente ser forte. Deus fala para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. Quer dizer, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso e ter o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, do ensinamento, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares, para que sejais bem-sucedido. Quer dizer, uma pessoa que quer ser bem-sucedida na sua vida, então ela não pode se desviar do caminho de Deus. Ela não pode se desviar da lei de Deus, dos ensinamentos, da direção que ela pede para Deus. Você não pede a Ele? Você não diz para Ele, meu Deus, me dá uma direção. O que eu tenho que fazer com relação ao meu casamento? O que eu tenho que fazer com relação à minha vida familiar, aos meus filhos? O que eu tenho que fazer, meu Deus, com relação à minha saúde? O que eu tenho que fazer com relação à minha vida espiritual, à minha vida financeira? Então você pede a Deus uma direção. Aí o Espírito Santo vem e lhe mostra o que você tem que fazer. Mas aí te falta coragem, te falta, sabe, a intrepidez, a ousadia, a coragem para executar tal direção. Então não adianta. Você nunca será uma pessoa bem-sucedida se você não tiver coragem de obedecer a Deus. Abraão foi bem-sucedido, mas Abraão obedeceu. Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar, Abraão não questionou, Abraão não titubeou. Pelo contrário, ele deu ouvidos a Deus. E ele foi. Ele teve o cuidado de fazer, que as pessoas não querem fazer. O difícil é fazer. Ouvir até ela ouve, mas praticar, que é o fazer, o colocar em prática, nem todos querem colocar em prática. Quando Deus chegou para ele e falou, Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Eu sei que você ama esse filho, mas pega ele, leve e entregue a mim, sacrifique a mim, onde eu vou te mostrar, na montanha que eu vou te mostrar. Ele acordou de madrugada e foi. Quer dizer, ele obedeceu. Ele teve o cuidado. Nós temos que ter o cuidado de ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. As pessoas ouvem a voz do mal e colocam em prática. Elas fazem. O diabo fala para o sujeito assim, vai lá e mata fulano. Ele vai lá e mata. Vai lá, pega uma arma, entra na escola, sabe, faz um massacre. Ele vai lá, entra na escola e só não mata mais pessoas porque é impedido. Alguém o impede. Mas se deixar, ele faz uma desgraça ali, ouvindo a voz do diabo. Não é verdade? O sujeito se enche de bomba no corpo e vai lá pela voz do mal e se explode dentro de um shopping ou onde tem uma aglomeração de pessoas, porque ele ouviu uma voz e ele colocou essa voz em prática. Ele não se desviou. Você vai botar uma bomba no seu corpo e você vai se explodir. O camarada não disse assim, eu não, você está doido? Eu vou me explodir? Eu vou ser o primeiro a morrer? Não,
ele vai lá, se enche de bomba, vai lá no meio das pessoas e se explode com o prazer de matar outras pessoas. Por quê? Uma voz. Ele ouviu uma voz que disse para ele fazer isso e ele não se desviou. Só que quando Deus fala, quando é Deus que fala, a pessoa fica titubeando. Será? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo colocar isso em prática? Não, minha amiga, meu amigo. Será não? Deve, tem que colocar em prática se você deseja ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida. Não adianta, repito, pedir a Deus uma direção. Meu Deus, me mostre o que eu tenho que fazer, se você não tiver coragem de executar essa ordem. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que essa palavra possa lhe ajudar e despertar você que ainda está dormindo o sono da morte espiritual. Forte abraço.